Meus irmãos, bom dia. Que a paz do nosso querido mestre esteja em nossos corações. Opa! Não. E que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Eu, no ano passado, me deu uma vontade de começar a ler a obra de Ivone. Eu não gosto de romance espírita, porque o romance espírita é mais do mesmo, né? É sempre mais do mesmo. E eu prefiro assim, beber muito da fonte. São os livros básicos, né? Os livros fundamentos. Mas, por algum motivo, me deu vontade de ler os livros dela. E eu comecei a ler os livros dela e eu percebi uma coisa, que os livros de Ivone vêm com cola na capa. Que quando a gente pega, a gente não consegue largar mais. Porque não é uma literatura comum, ela é diferente, porque ela é o livro dos espíritos traduzido, romanceado. Quem quiser conhecer a obra de Ivone, vai conhecer Kardec, porque Ivone é rigorosamente seguidora da doutrina mais pura do espiritismo. Então eu aprendi muito nos livros dela, porque ela intercala as histórias com fatos espíritas e fundamentos espíritas muito bem sólidos, né, ou consolidados, e isso faz com que ela entre no panteão daquilo que nós chamamos de os seguidores ou os continuadores de Kardec. Quando Kardec morreu, Kardec teve 14 anos para escrever o seu trabalho. E isso foi muito pouco tempo para escrever uma obra dessa magnitude, com a proposta de transformação da humanidade em 14 anos, foi muito pouco tempo. Então o que aconteceu? Conta, inclusive, alguns espíritos, né, revelam, que na época que Kardec veio à Terra, outros vieram juntos. Porque se Kardec não fizesse o trabalho, outros fariam. Então veio o plano A, o plano B, provavelmente o plano C, o plano D e o plano E. O fato é que esses todos trabalharam. Leon Denis, por exemplo, Leon Denis foi o que Kardec não foi. Leon Denis foi um poeta. A poesia do Espiritismo. Então, ler Leon Denis é ler Kardec na forma de versos. Óbvio que não versos tão elaborados quanto esses que a gente acabou de ver aqui, mas de uma forma poética, porque Leon Denis fala da doutrina espírita como quem fala das estrelas. Então, todos esses autores, eles vêm compondo um trabalho, não é? Um trabalho de fundamento para nos dar segurança em relação à questão doutrinária. Isso é muito legal. E aí, o que aconteceu? Quando chegou mais ou menos no mês de maio, junho do ano passado, Peixinho me chamou e disse: Paulo, eu gostaria que você fizesse um trabalho sobre Ivone no encontro estadual. Eu disse: tá bom, muito bem, farei. E o trabalho é sobre o que mesmo? É sobre Ivone. Aquilo me deu, sinceramente, eu nunca tinha visto um negócio desse. Eu fiquei totalmente arrepiado. Gente, vem uma inspiração para começar a reler a obra dela, e depois aparece uma demanda de um trabalho no encontro estadual sobre ela, que é uma coisa de nada, assim, eu nunca não tenho. Gente, quem fala sobre Ivone, majestosamente, quem conheceu, estudou durante 4 anos a vida dela, é Pedro Camilo. Então, a minha missão era simplesmente pegar aquilo que eu estava apaixonado pelaquela leitura que eu estava fazendo. Porque eu saía de um, entrar no outro, entrei na trilogia dela, fui para a Memória de um Suicida, e às vezes ficava com 4 livros em casa, e minha esposa dizia assim: você é louco completamente. Como é que pode ler 4 livros ao mesmo tempo? Porque são todos muito conectados, então é como se eu estivesse lendo uma única obra em 4 volumes. Então isso foi muito bom, não é? Porque deu uma oportunidade assim, de tomar contato de novo com algumas coisas que eu já tinha visto no passado, dela inclusive, mas agora de uma maneira mais sistematizada, não é? E aí começou que esse trabalho foi um trabalho até relativamente curto, né? A gente falava sobre a questão da construção de um mundo espiritual na visão dela, e aí eu trago exatamente aquela figura do Sérgio de Maria, da Legião do Sérgio de Maria, que é citado no livro Memória do Suicida, que mostra exatamente como é o processo de recuperação. Me chamava muita atenção na época a questão de que os dementados, eles eram tratados com o maior cuidado dentro das colônias de refazimento mental.
Então isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente vê hoje os nossos presídios, vê os nossos manicômios, a gente vê que essas pessoas são tratadas como lixo. E a humanidade se vinga dessas pessoas por elas não serem normais, né? Então é uma espécie de uma vingança que a gente tem. O custo da normose é a exclusão e o sofrimento muito grande. Então a gente, quando vê um negócio desse, a gente fica, nossa, como seria bom que no nosso mundo tivesse uma possibilidade da gente conviver com uma sociedade construída sobre esses fundamentos. Então ela conta a história, por exemplo, de um grande obsessor que já estava há 38 anos nesse lugar e ele era doutrinado todos os dias amorosamente. E o tempo dele é o tempo dele, é como o tempo nosso é o tempo nosso, e ele se respeitava o tempo dele, né? Para que no dia que ele quisesse, que ele tivesse condição, ele então se preparava para uma nova missão espiritual. Então isso foi muito bacana e a obra dela depois não saiu mais do meu cotidiano, porque eu constantemente recorro a Ivone para que ela me ensine certas coisas que eu não consigo entender nas minhas leituras e nessas viagens que a gente faz, que são muitas, né? E esse ano de 2017 deve ter aí uma coisa em torno de 280 a 290 palestras feitas em todos os lugares do Brasil. Então isso é realmente, Ivone tem que estar do meu lado, porque às vezes faltam as palavras, que nem cemitério, nem propaganda de cemitério, às vezes faltam as palavras e a gente roga aos céus que os Espíritos nos ajudem todos os dias nos trabalhos. E falar sobre ela é sempre uma responsabilidade muito grande, porque é um processo de construção de todos os dias. Entender Ivone não é uma coisa muito fácil. Mas uma coisa interessante de Ivone também é que ela não é só uma autora de livros. A sua vida é uma lição da doutrina espírita. A própria vida de Ivone, os relatos que ela constrói, os relatos que ela traz são verdadeiros exemplos do que significa a doutrina dos espíritos, porque realmente a história dela é uma história muito bacana, muito interessante e muito antiga. É um espírito velho, um espírito muito velho que já começa, não é? Já começa tocando fogo, não é? Porque ela era realmente muito enérgica, ela trazia muita energia, né? Esse espírito é um espírito que, se fosse acender, não acendia como luz, acendia como brasa. Né, porque ela ainda estava completamente obnubilada, usar essa palavra estranha, das suas ideias, dos seus ideais sensuais. Então, a gente vai ver a história dela, que começa numa pequena cidade do Rio de Janeiro, chamada Rio das Flores. É uma cidade bacana, uma cidade bem bonita, né, tem muitas paisagens bonitas e tal, e ela nasce aí no início do século XX. Há uma dúvida em relação ao ano de nascimento de Ivone, se é 1900 ou 1906. Então isso é problema de biografia, né? Porque existem uns que dizem que é de 1900, outros que dizem que é de 1906. Mas ela nasceu no dia de Natal, nasceu no dia 24 de dezembro, e daí não há dúvida, né? E o nascimento de Ivone é um nascimento curioso, porque no início do século XX, as casas eram casas comuns ainda, as casas das grandes famílias. Quem teve a oportunidade de ir no interior e conhecer as casas do interior, vê que entre os quartos existem portas. Vocês já viram casas que os quartos são contíguos? Né? Principalmente no interior tem muito isso. Euclides, né? Pois é, então as casas eram assim, emendadas, porque a configuração podia ser qualquer uma. Podia ser que naquele quarto dormissem 2 pessoas, mas podia ser que naquele conjunto dormissem 50. Eu me lembro uma vez que eu fui numa cidade, eu não sei qual foi, mas é uma lembrança pouca de infância que eu tenho, que eu cheguei numa casa e a casa devia ter umas 20 camas no quarto. Então isso é uma coisa assim muito comum nesse começo. Na casa dela devia ter umas 35, 40 pessoas. Muito por conta do Natal que estava acontecendo e logo depois da virada do ano. E nesse dia 24 nasceu uma criança nessa casa. E ela mesma disse, meu nascimento ninguém nem percebeu. Porque era tanta festa que tinha, era tanta coisa que ninguém nem notou que na minha casa tivesse uma criança nova. Mas, com cerca de 29 dias de nascido, ela morreu. E aí, morreu, e as pessoas então se prepararam para enterrar. Botaram aquela roupinha de anjinho, né? Amarraram as mãozinhas dela, tudo certinho, cobriram com filó,
Só que a mãe dela pediu que não botasse ela no esquife, não botasse em cima da mesinha. Normalmente botava em cima da mesinha de centro. E as pessoas ficavam ali velando o anjozinho. 29 dias, né? Um negocinho pequenininho, né? E ela de novo vai depois dizer que nem esse fato foi de tamanha comoção, porque também havia uma outra característica no início do século XX: as crianças eram tratadas como pequenos adultos. Esse negócio de isso aqui é coisa mais nova. Naquele tempo o menino não era tratado como entendeu? O menino no início do século XX, quando saía da linha, apanhava que nem um cavalo, com arreio de cavalo. Então não tinha negócio de pedagogia. A pedagogia era porrada, literalmente. Era o quê? Broncopedagogia. Gostei desse termo, muito bom, era isso mesmo, broncopedagogia. Então, ela, coitada, ela passava por essa situação e estava ali agora morta, né? E a sua mãe, que era devota de Maria, há também aí uma questão interessante em relação a isso, porque os espíritas do início do século XX eram espiritólicos. Todos eram católicos, mas que professavam a doutrina espírita não como religião, mas como ciência e filosofia. Então, a doutrina nasce como ciência e filosofia no meio de religiosos. Então, as pessoas iam para a igreja, faziam tudo que faz uma igreja católica e depois iam para o centro espírita lá para fazer as reuniões mediúnicas e tal, etc. Mas o lar era um lar espírita. A mãe e o pai eram espíritas antes dela nascer já, no início do século XX, então eram espíritos bem preparados para receber essa moça. E o que aconteceu? A mãe dela no quarto fez uma oração para Maria, porque ela era devota de Maria, fez uma oração para Maria e disse assim: minha mãe, sei do sofrimento de perder um filho, porque a senhora passou por isso. Então eu lhe peço que, se for para levar minha filha, leve. Mas se minha filha for para ficar, que ela fique, e se ela ficar, eu lhe darei a minha filha. Ela será sua serva para o resto da vida dela. Olha que coisa interessante. E aí ela sai do quarto dela, vai no berço onde estava a criança, porque ela não queria que botasse na mesinha, pediu para botar no berço, e toca com o dedo. E quando toca com o dedo, a criança chora. Agora vocês imaginem o susto. Não é essa cidade, olha a casa, gente, uma casa dessa, dizer que uma criança renasceu. Essa foi a primeira experiência mediúnica de Ivone Amaral Pereira, porque ela tinha uma faculdade mediúnica chamada de catalepsia, que durante o transe cataléptico ela se deslocava para planos espirituais, para convivência com espíritos que foram afins a ela em outras vidas, e isso vai acompanhar ela durante muito tempo. Inclusive, um desses espíritos, em uma certa feita, fez um transe cataléptico com ela, que ela foi e quase que não volta. Porque ela demorou de voltar, ela não conseguia voltar, e quem fez ela voltar foi o espírito de Bezerra de Menezes, que teve, nesse momento, veio lá, botou a mão, etc., para ela poder recuperar a consciência, porque ela ia embora. E o espírito que fazia isso, que era um espírito amigo dela, vocês vão conhecer, carregou ela e não acertou trazer de volta. E esse processo de desdobramento, principalmente no surto cataléptico, tem gente que, quando entra em surto cataléptico, as pontas dos dedos apodrecem. Começa a feder, a pessoa tem aquele odor do cadáver. Então é como se o corpo tivesse literalmente morto, só que a pessoa não está morta. E muitos foram enterrados vivos por conta disso. Então muitas vezes hoje se espera aí 48 horas, 24 horas e tal, para dar um tempo, mas hoje já tem exames e tal, que já comprovam mais. Mas naquele tempo tinha, gente. Olhava se estava morto, estava respirando, botava a mão aqui, não tem, aí já ia. Então, imagine que coisa interessante. Nasce uma criança com uma mediunidade positiva aos 29 dias de nascido. Vocês terem ideia do que era essa faculdade de Ivone. E há uma questão aí na vida dela, aí é um pouco desse processo, que aqui é 29 dias, é o fenômeno da catalepsia. E esse fenômeno foi provocado por um acesso de tosse. A criança tossiu e ficou durante 6 horas nesse estado. E por que ela tossia? Ela vai depois descobrir por que ela tossia. Qual foi o movimento que levou ela a entrar nesse estado
não é, que topou, justamente porque ela vai ter aí também uma lembrança de uma vida passada dela, onde ela cometeu o suicídio. E por conta disso, o suicídio que ela cometeu, que foi exatamente por afogamento, ela se jogou no Rio Tejo. E lá ela morreu, né? Embora ela descreva depois que nesse processo que ela vai se lembrar, ela via o corpo dela, via os peixes chegando, via tudo, etc e tal. Isso é um espírito que passou por muitas experiências, muitos perrengues ao longo da sua vida, né? E uma das faculdades que já se apresenta é o fenômeno justamente dessa catalepsia ou letargia. Tem uma diferençazinha entre um e outro do ponto de vista do grau, né, que ela se apresenta. E uma outra coisa que vai acontecer com ela é que com 4 anos de idade, no livro Memória de um Suicida, vai aparecer exatamente uma conversa entre os suicidas que estão chegando no hospital, e eles relembrando das suas vidas pretéritas, eles falando sobre isso, e de repente eles dizem assim: eu tive uma situação tal, etc, complementada, e faz uma imantação mental com esse espírito dela. E é exatamente alguém que conviveu com ela. Então faz essa alimentação, e no momento em que ele se projeta, ela vê esse espírito, e quando vê esse espírito, ela dá um choque. Porque você imagina uma criança de 4 anos de idade chegar na cozinha e ver um homem com a cara muito triste, porque esse espírito era triste, a emoção dele era tristeza, e ele chegava com uma criança de 4 anos para agradar. Então ele vinha relembrar no seu tempo, na verdade ali houve uma conexão entre o Vale dos Suicidas e a criança que agora se apresentava à vida com uma mediunidade positiva, como ela diz, e com uma missão de fazer uma remissão daquele espírito, da saída do suicídio, porque durante 2 encarnações foi essa a forma que ela encontrou de resolver os seus problemas. Então essa derradeira encarnação dela agora era com o objetivo realmente de aprender a lidar com a questão da vida, com a valorização da vida, sem considerar a hipótese do suicídio, e mais do que isso, aprender a fazer também o acolhimento daqueles que tiveram a mesma saída. Então observe como as coisas se fecham. A mãe dela pedia que ela se entregasse a Maria, se a vida dela fez, e ela fez exatamente uma sucursal dos servos de Maria na terra, porque ela foi uma trabalhadora desde os primeiros momentos da sua existência. Ela foi uma trabalhadora da questão do suicídio. Ela via esses espíritos que se apresentavam para ela com o nome Charles, com o nome Roberto. Ela conhecia Bezerra de Menezes, ela conhecia Leon Denis, ela conhecia músicos famosos. Ela tinha uma visão que não era constante, como é a de Divaldo, por exemplo, que Divaldo diz assim, quando ele era rapaz, que trabalhava no IPASE, ele tinha um amigo que ficava sentado na outra mesa, que ele olhava para o amigo quando chegava alguém no balcão, porque muitas vezes ele levantou para atender espírito, porque a mediunidade dele era constante. Quando ele arrumou uma namorada, ele foi pegar um bonde, a moça sentou no bonde, ele sentou um gordão entre um e outro. E ele ficou com medo de falar com ela, porque achava que era o pai dela. E aí ficou aquele negócio, aquele cara todo fechado assim e tal, eu estava com quem diz, não encosta da minha filha, e aqui a menina lá, e a menina querendo que ele se chegasse, e ele não chegava porque tinha um cara gordo no meio. Aí a menina disse: por que você não encostou em mim? Porque tinha um rapaz assim, mas não, é meu pai, mas ele já morreu. Você imagina que presente, né, de você se apresentar para a namorada com a faculdade mediúnica. Não tem, é por isso que ele é solteiro, cuidado. Porque cada susto que ele dava para o povo da moça, a moça ia embora, não ficava. Então, o que acontece com ela? Ela, a partir desse encontro que ela tem com esses espíritos, né, com essa situação, ela começa a perceber que eles, e também ela, porque ela em desdobramento, ela era levada para os cenários da vida em que ela experimentou, né, as situações diversas da sua existência. Ela tinha consciência de que sua vida tinha sido terminada em algumas situações pelo suicídio, que esses homens também estavam em volta dela, eram suicidas potenciais, e alguns já tinham cometido suicídio. Então, Leon Tolstói, por exemplo, trazia uma culpa, porque quando ele escreveu lá o romance com Ana Karenina, esse romance inspirou suicídios. E tinha um outro também que ela gostava de ler, que era um livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther,
que ela levava esse livro para ler no cemitério com 15 anos de idade. Então ela ia para o cemitério, ler esse livro e via esses irmãos sofredores que passavam por ela, e ela conversava com eles e dizia que essa era a grande diversão da sua vida. Porque com esse processo de rever vidas passadas, ela tinha um problema com seu pai, porque ela não reconhecia o seu pai como o seu pai. Ela olhava para o pai e não reconhecia as roupas. Porque ela dizia, meu pai usa o tipo de roupa, meu pai usa uma casaca grande e tal, assim, e você não usa essas roupas. Então não pedia nem a bênção ao pai, ela tinha uma resistência. Muito bem. Então, passado esse processo, né, desse contato aí com a mediunidade, olha só o que ela vai dizer. Existem mediunidades que no berço se revelam no seu portador, e essas são as mais seguras porque as mais positivas. Ela chama aqui de positiva essa que é contundente, que não tem dúvida, né? Fruto de longas etapas reencarnatórias, durante as quais os seus possuidores exerceram atividades marcantes, assim desenvolvendo forças do perispírito, sede da mediunidade, vibrando intensamente num novo setor da existência e assim adquirindo vibratilidades acomodatícias do fenômeno. Só vou fazer uma ressalva de que essa moça que escreve vibratilidades e acomodatícias só tinha um primário. Certo? Só tinha um primário e às vezes até o pré-primário incompleto. Porque o pai era comerciante, era um homem muito bom, era como o pai de Bezerra de Menezes, que era assim também muito bom, e todo comerciante que é bom, ele termina tendo um fim que não é bom. Né? Porque a pessoa chega para comprar, você paga quando quiser, a pessoa não paga e fica complicado para o cara sobreviver. Então ele quebrou, ela, coitada, não teve oportunidade do estudo, por isso ela, né, construiu, junto com suas entidades espirituais, um apoio, um suporte para que ela pudesse realmente escrever suas obras, porque o português de Ivone é castiço. Ela escreve um português perfeito. Né? Então, por isso é bom de ler, porque você, inclusive, aprende muito com a formação das frases que ela utiliza, porque ela realmente faz isso de uma forma muito bacana. Bom, então, só para a gente fazer um resumo da vida dela, a vida registrada desse espírito começa nos anos 40 da era cristã. Existia um reino no Oriente que tinha um príncipe que era muito bonito, como todo príncipe é sempre bonito. Gente, quer ser bonito, vira príncipe. Só que ele era considerado o terrível, porque ele era muito mau. Ele não era uma pessoa boa. Ele era um homem triste, muito triste. E ele vivia nesse reino cercado de 15 beldades. 15 mulheres das mais belas da espécie, que eram presenteadas a ele como escravas. E ele, coitado, não conseguia direcionar a essas mulheres, 15 mulheres, já pensou? 15 em casa. 15 mulheres lindas, e ele não dispensava nenhuma atenção a essas mulheres. Ele, inclusive, até doava essas mulheres como presente aos seus amigos, para que eles pudessem se deleitar com as suas beldades, mas ele mesmo passava no jardim, as meninas lá, coitada, todo mundo fazendo uma graça para ele, ele não olhava. Ele era triste, ele não tinha alegria. Né? E tinha um seu assessor, Osman, que era preocupado. Você sabe esses príncipes que tem um assessor, que tem uma fidelidade canina, que quer a felicidade, que quer a alegria, que quer a vida, a vitalidade, ele vive para a vida do outro? Pois é. Então ele resolveu dar um presente a esse príncipe. E um belo dia, estou fazendo uma festa, e a festa era o seguinte: ele sentava numa cadeira, aqui do lado uma cadeira vazia, e essa cadeira seria ocupada pela pretendente que tomasse o coração daquele príncipe. Coisa de novela, né? Então estava sentada aqui uma cadeira que nunca tinha tido o bumbum de ninguém, porque essa cadeira era completamente vazia. E aí o que acontece com esse príncipe que chamava Sacarante? Ele vê entrar pelo salão uma moça, 18 anos, no auge da forma física, e dançando aquela dança do ventre, que ela mexia da ponta da orelha ao dedo do pé, de forma insinuante, que ninguém nunca tinha visto aquilo. E ela começava a dançar, e parecia uma serpente, ia lá no salão, voltava e voltava, e não olhava para a cara do príncipe. Porque todo mundo, quando entrava, se abaixava, e ela deu uma esnobada nele,
E ele começou a ficar incomodado com aquilo. Se todo mundo vai, se ajoelha aqui nos meus pés, essa moça entra aqui dançando, nem olha para minha cara. Ela passava, dava uma balançada, dava uma piscada de olho assim, tal, ia para lá, voltava, totalmente venenosa. E ela foi, e ele incomodado com aquilo, e as moças lá embaixo, coitadas, tudo num tédio, junto com os cachorros. Ele botava as mulheres sentadas no chão, nos pés dele, e os cachorros juntos, porque ele também criava cães. Então ficava ali, elas cuidavam no meio dos cachorros, e a outra ali, dançando no salão, tomando a atenção de todo mundo. E essa moça veio indo, pegou uma cereja, botou na boca. Botou na boca, mordeu a cereja. Quando a cereja começou a sangrar, ela chegou, foi lá e deu um beijo nele assim, e largou metade da cereja na boca do... Imagina as cenas. O pobre coitado deu um loop na cabeça, ele nunca tinha visto aquilo. Aí o que ele fez? Bateu na mesa, se levantou comigo, vamos acabar com essa bagunça. Aí a moça veio e ele disse assim: como você ousa fazer assim, se eu faço por amor? Porque eu já te amo há muitos anos. Imagina só. Ela o via passar na rua e criou com ele uma paixão. Então o que ela estava fazendo ali era juntar fome com a vontade de comer, porque ela estava apaixonada. Ela não foi assim, tipo, dança para ele. Ela queria dançar para ele. Ela queria realmente seduzir mesmo, de verdade. E fez aquela dança e tal. E eu sei que quando ele ouve aquela mulher insinuante, que olhava no olho, que dizia a verdade, que não tinha medo, que não nada com as palavras, aquilo venceu o coração daquele homem. E para terminar a conversa, ela sobe na mesa, vem por cima da mesa com aquele sibilante e senta na cadeira que ninguém nunca tinha sentado. Se senta do lado dele. E quando se senta, aí acabou a história. Acabou o homem, como diz a história. Já foi, Bandaré. Agora só domingo no Fantástico. E aí o que acontece? Ele apaixonou-se perdidamente por essa mulher. Era uma menina sedutora, mas uma menina meiga, amorosa, uma pessoa realmente cheia de energia, como eu falei para vocês, brasa pura. E o que acontece 2 anos depois? O povo lá, as 15 mulheres, que foram preteridas em função dessa, porque ele dispensou as 15, mandou embora. Mandou as 15 embora, ficou só com a sua esposa, apaixonou, aí deram o veneno para a bichinha, com 20 anos ela morreu. Esse homem entrou em loucura total. Ele passou a vida inteira sem alegria, encontra a alegria nos braços de uma mulher desse tamanho, dessa envergadura, e depois simplesmente ela vai embora e deixa ele com gostinho de quero mais. Então esse homem começa a ter vidas sucessivas agora, na espiritualidade, reencarnando como escravo, como homem sofredor, passando por diversas situações até parar na Índia, aonde ele vai aprender, através dos processos de meditação e tal, o verdadeiro amor. Ressignificar o amor de Lígia. Essa mulher agora não era mais objeto do desejo de Sacarã. Agora ele a amava como uma filha, como uma irmã, tinha um amor fraterno por ela, construiu uma outra relação com ela e se compromete com ela em sucessivas vidas a guardar e proteger essa mulher. A próxima encarnação desses jovens nós vamos ver aqui por volta lá do século XV, século XVI, quando nós estamos falando aqui do massacre dos protestantes, huguenotes, por Catarina de Médicis, quando acontece que essa moça, agora chamada Ruth Caroline de La Chapelle, ela está numa família de protestantes, pessoas boníssimas, que cantavam, que oravam, faziam caridade, etc., companhia limitada. E essa moça, ela estava nessa família quando o Carlos Filipe II, que é exatamente esse Sacarã aqui, reencarnado, agora como um príncipe, um homem muito distinto da sociedade, ele era protestante, era o guardião da sua família, inclusive da pobre da Ruth,
O Filipe disse, não vou sair, mas pegou a pobrezinha lá da Ruth e mandou para a casa de Otília. Otília era sua noiva. Ele ia se casar com ela e mandou para a casa de Otília, para proteger essa menina, também muito nova, 16, 17 anos, por aí, bonita, linda, muito linda, né? Foi para a casa de Otília. Chega na casa de Luís, ou de Filipe, um homem chamado Luís de Narbonne, que era o chamado capitão da fé, era um soldado, né, da rainha, um homem de confiança, um ferrenho fundamentalista católico, daquele mesmo, né, brabo, e ele entra lá e mata todo mundo. Não fica ninguém, né? Matou todo mundo no castelo e etc. E vai embora. Quando a dupla Ruth e Otília sabem do que aconteceu, Otília fica com ódio de Narbonne porque matou seu noivo, e Ruth com ódio porque matou o seu querido e amado tio, que ela tinha uma verdadeira veneração. Otília entra em desespero, vai, né, morrer pouco tempo depois, mas antes de morrer, pede que Ruth prometa que vai se vingar. E aí, entra num processo, Ruth se transforma em Otília, troca o seu nome para Otília, ou seja, continua Otília existindo agora, uma personalidade de outra pessoa, não tem nada espiritual, isso é trambique de humano, de encarnado. Ela simplesmente tomou a carteira de identidade, colocou a foto, agora sou eu. E com Ruth, agora vestida de Otília, ela vai se apresentar para Narbonne e vai seduzi-lo, como Lídia fez com Zacarias. Vai fazer exatamente a mesma coisa, a mesma perversidade dele. Só que ele, coitado, um homem muito duro, ele já tinha feito voto de castidade. Aí aparece um negócio desse na vida dele, ele liga, opa, peraí, veja bem, não é bem assim. Então ele, coitado, entrou nesse processo e se apaixonou perdidamente por ela. Só que era uma paixão que toda mulher gostaria de ter um igual. Porque ele ficou completamente apaixonado. E ficou tão apaixonado por ela que chegou a convencê-la a amá-lo, mesmo com todo o ódio. Então ela começou a ficar com aquele sorvete de pistache misturado com chocolate. Ela não sabia se amava ou se odiava, porque amor e ódio andam assim de bracinho dado. Então ela ficou no limiar dos dois sentimentos muito profundos entre amor e ódio, e foi construindo essa relação com ele, mas o ódio foi mais forte. Então ela o traiu e fez com que a rainha o colocasse num calabouço, e ele morre lá embaixo, abandonado, nas profundezas de um palácio, com fome, doente, etc. Quando ele aparece espiritualmente, ele aparece ainda apaixonado por ela. Ou seja, ele não teve ódio, ele foi capaz de entender o que aconteceu, ele sabia, mas mesmo assim amava perdidamente essa mulher, e começam agora os desacertos, porque ela, alguns anos depois, também vai morrer, e vão os desacertos agora espirituais, porque agora embolou, foi tudo. Agora esses dois estão completamente embolados no plano espiritual, não é? E vai acontecer o quê? Ela vai reencarnar como Beth Somerville, que vai aparecer naquele... Isso aqui eu já botei o livro aqui, tá? Eu estou só botando aqui pimentinha para vocês terem vontade de ler, porque realmente é muito bacana, né? Nas Moragens do Pecado você vai conhecer essa história, e Lígia no livro Sublimação. Bom, então Beth Somerville, ela vai se casar com Henri de Lumière, né, que é exatamente o de Narbonne, mas de novo, traição, né, ódio, aquela dúvida entre amor e ódio que renasce nos espíritos. Isso faz com que esse homem daqui, ele simplesmente tire a própria vida. O Luiz Narbonne agora suicidou-se. E isso criou para esse espírito um obsessor terrível, que era o pai dele, que começa a obsidiar essa moça em sucessivas vidas. Inclusive, vai tentar derrubá-la em todas as circunstâncias, porque ele não admite a morte do filho, né, nessa situação. Depois ela vai reencarnar como Andréa de Guzmán, isso está no livro chamado Drama da Bretanha, onde ela vai de novo estar com Arthur de Guzmán, que é o mesmo espírito, que está voltando a essa situação. E nessa encarnação daqui, Andréa, ela comete suicídio pela primeira vez. Daqui para frente,
existe também uma interrogação na biografia dela, e a gente tem que fazer uma pesquisa um pouco mais, vamos dizer assim, minuciosa, porque alguns autores dizem que de André ela passou direto para Ivone. Mas os outros livros dela trazem duas encarnações onde ela viveu, provavelmente no século XIX, na época antecedente de Kardec, mais ou menos com Kardec, que são exatamente essas duas aonde ela vai aparecer agora de novo, na vida do Felipe, lá de Sacarã, do mesmo jeito da primeira vez. Sacarã era um homem rico, não é? Ele chamava Ramiro de Montalbán, um nobre, um médico, filântropo, um homem muito, ele já era totalmente transformado, gostava de fazer o bem, etc. Estava noivo de uma mulher de um temperamento forte, de uma natureza muito dura, uma mulher ciumenta e tal. E aí o que acontece? Um dia eles vão saindo lá de uma peça e quando passam na rua tem uma moça dançando aonde? Em cima da mesa, fazendo o quê? Deixando todo mundo doido. Quem era? Era uma mulher chamada Nina Vidigal, ou Eponina Vidigal, uma cigana, que rodava, bailava e o povo doido, só que ela era uma escrava, porque tinha um homem que tinha posse da sua vida e que obrigava ela a fazer isso exaustivamente. Então, quando esse homem passa com a carruagem, ele se lembra de uma mensagem, porque ele participava de sessões espíritas, já tinha sessões de mesa girantes nessa época, e uma mesa disse para ele que uma irmã, uma pessoa ligada do passado, voltaria e se apresentaria para ele, apareceria na vida dele. E ele não sabia quem era, ele teve um sonho com um tal de Angélica, que dizia que era a irmã dele, e ele não sabia quem era, etc e tal. Aí quando ele chega na rua, que ele vê aquela mulher, ele tem aquela sensação, é ela que, é essa mulher, foi uma atração assim, né? Olha os espíritos se atraindo. Então foi uma atração. Aí ele foi e deixou a mulher em casa, deu um signal na noiva. A noiva sentiu o olhar dele para Eponina, né, biqueiro. Aí disse assim, ó, não vá naquele bar não. Ele disse, não se preocupe não, para cá dormir. Pegou, hoje foi exatamente buscar essa moça lá no Muquife, ela morava lá no Curtiço Grande, pobre, muito pobre, miserável, e ela estava doente. Ela estava com tuberculose. Ele, médico, tinha um hospital, pega essa mulher, leva para o hospital para cuidar dela, né, para tratar dela, mas aí o tratamento não era só um tratamento físico, né, médico. Ele também resolveu dar um jeito na vida dela, tirar ela daquela vida, mudar a vida dela. E ele então resolve colocar ela na casa de amigos, leva para ela morar numa propriedade dele, ela vai ficar lá, e um dia ela diz assim, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas eu queria voltar a dançar, porque dançar é minha vida. E ele botou ela para dançar num balé oficial, num lugar, né, realmente de dança, não tinha nada de exploração. E ela vai então se transformar numa primeira bailarina muito famosa daquele grupo de dança na época, e ele de outra forma deu um jeito na vida dela. Um belo dia ele resolveu fazer um aniversário e resolveu chamar o grupo de dança para se apresentar na casa dele, na hora do almoço. Quando a noiva vê, chega quem? Nina Vidigal. Aí ela começou a máquina começou a funcionar. E aí tem. E ele, coitado, ele estava completamente, né, ele já estava trabalhando com esse processo desde a Índia, ele teve 5 encarnações para resolver esse problema do amor, não seria agora. Oportunidade até ele ter, porque Nina se apaixonou por ele carnalmente, mas ele não, ele chamava ela de minha filha, ele se referia sempre a ela como minha filha, e queria verdadeiramente ajudar. Então nesse dia, quando termina a apresentação, ele pega a Nina, leva na mesa e começa a apresentar um e outro, e as pessoas começam a arrancar joias e dar para ela. Estavam todos extasiados com a beleza, com a capacidade dela. E aí a mulher se levanta e tal, faz uma desfeita com a corpo da Nina, deixa a Nina lá caída no chão, né, e vai embora. Se levanta da mesa, dá um piti e vai embora. Né? Ela começou a ter uma crise de trombose. Você sabe como é isso? Faz uma tromba assim, ó. E vai embora. Trombose, isso é Xangai que diz. E a pessoa que sofre de trombose, uma tromba grande assim, vai embora. Aí, resultado, ele então leva ela, ele rompe o noivado e leva para morar na casa dele.
Só que aí tem os empregados da casa que não aceitaram ela. Um dia ele precisou viajar e a mulher começou a maltratar ela, ela estava doente, ainda uma recuperação lenta, porque naquele tempo não tinha um tratamento da tuberculose, como existe hoje. Então, começou a atrasar comida, não dava comida para ela, e um dia inventaram uma carta fajuta lá e mandaram ela embora da casa. Ela foi embora da casa, o fato é que ela morre, totalmente acabada na porta do palácio dele. Morre na porta do palácio dele. E aí, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Ela o convence, dos seus processos de desdobramento e contatos espirituais, a reatar o seu noivado com a mulher que havia rompido por causa dela, e ela renasce como Leila, filha desse casal. Então foi uma reencarnação muito próxima. Então ela renasce como Leila, e aí ela vai ser filha desse Ramiro de Montalbán e vai se casar com Roberto de Canalejas, que é exatamente esse espírito triste que vai aparecer para ela com 4 anos de idade na casa dela. Roberto de Canalejas estudava, era médico, estudava a questão da tuberculose, que foi interessante. Começou a estudar a questão da tuberculose e tal. E ele então se deixa contaminar pelo bacilo, fica tuberculoso, morre e contamina a filha deles, a menina de 5 anos, Lalita, vamos dizer assim. Ela também é contaminada e ela também morre. E ela perde os dois, tanto o marido quanto a filha, e ela se joga então no Rio Tejo, suicidando-se e dando início àquela saga da vida dela agora, encarnada como Ivone, solteira, não mais se casa. Ó, Ivone, você vai nascer, não vai ter essa beleza de Aponina Vidigal, você não vai se casar, você não vai ter mesa para subir em cima, você agora tem que resolver um problema na sua vida. Você é muito passional, você tem que acabar com isso. E para acabar com isso, ela teve que nascer sem família, totalmente destituída da possibilidade de construir um lar, morando na casa de parentes, de favor, sofrendo todo tipo de humilhação, e mesmo assim tendo no contato espiritual a força, o soerguimento, a capacidade de se levantar diante das adversidades. Ela vai dizer: não houve um dia sequer da minha vida que eu fosse feliz. Se não fosse o Espiritismo, se não fosse a doutrina espírita, eu não teria suportado. Então vocês veem que realmente é uma missão muito grande, construída ao longo das vidas. Agora, quando a gente vê a vida de Ivone hoje, vê as sucessivas vidas que ela teve, faz sentido tudo o que aconteceu na vida dela. Por isso que eu digo, gente, para analisar uma vida, a gente não pode analisar uma vida olhando uma vida, a gente tem que analisar uma vida olhando o conjunto da obra. Porque a gente às vezes diz: tadinho, coitado, está sofrendo tanto. A gente não sabe o que tadinho, coitado, está sofrendo tanto fez na outra vida. A gente não sabe quantas marcas e quantas canelas a gente chutou nessa estrada toda, quantos pés a gente quebrou, ossos. Então ela agora tem conhecimento. E uma coisa interessante é o seguinte: nem todos nós nos lembramos disso, que é uma coisa boa. Se a pessoa, se todo mundo se lembrasse que um dia foi Aponina Vidigal, que foi Sacarã, etc., seria complicado se administrar isso na cabeça. Administrar uma personalidade nova, junto com as influências todas de influência do passado, é muito complicado isso. Então, para ela veio tudo porque precisava vir. E a doutrina diz exatamente que o conhecimento do passado é dado a quem for necessário para o processo da compreensão da existência, para que nessa significação, do significado da vida, a gente possa compreender realmente por que as coisas, as coisas acontecem para a gente. Então, esse aí é um resumo da obra dela. Quem quiser conhecer, as obras são Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière e Dama da Betânia. Isso aqui é uma trilogia, que foi escrita ao contrário, de trás para frente. Ela escreveu o último depois, fez o primeiro livro. Esse livro aqui é um conjunto de contos, onde ele traz a história tanto a história de Sacarã quanto a história de Nina, vem aqui nesse livrinho. A história de Nina, Charles, que é esse espírito que aparecia com ela, que é na verdade Sacarã, Carlos Felipe, Ramiro Montalbán, ou mesmo Charles, ele não queria que a história de Nina aparecesse nem a de Leila. Então ele não deixou que ela escrevesse esse livro. Então ela vai aparecer depois, depois de muita situação, porque
essa é uma história que ele achava dispensável a ela, o processo dela achava dispensável. Por isso, isso apareceu depois como conto, que ela publicava periodicamente no jornal, o Lar Consolador. Isso aqui vai aparecer nesse livro Sublimação, e depois, né, um caso de reencarnação, porque o que acontece na vida dela agora com Ivone é que esse Roberto Canalejas reencarna. Ele começa a produzir obras com ela, chega no meio dessa trilogia aqui, ele precisa reencarnar. E aí ela fazia uma correspondência, ela começou a se corresponder com um grupo de jovens que trabalhavam a questão do Esperanto. Então ela participou desse grupo de cartas, e um belo dia ela recebe uma correspondência, né, que veio da Polônia, e foi exatamente nesse período que ela começou a ter visões de personagens da Polônia, né? Ela começou a ter visões, inclusive, do local, ela começou a sonhar muito com o local, e etc. Então, ela começa a ter essas visões, essas percepções, e ela recebe uma carta, né, de um homem que se apresenta como CP, e ele vai, então, começar a falar com ela, né, em Esperanto, porque quando ela entrou na lista, ela não entrou com Ivone Amaral, mas ela entrou com o nome Guzmán. Ela botou esse nome lá, e esse nome Guzmán trouxe, né, o cara chamou a atenção a ele, esse nome, e ela então, ele começou a se corresponder. Aí Chaves depois vai dizer que este era exatamente esse mesmo espírito que acompanhava, que era Roberto, que estava com ele. Ele era casado lá, etc., começam a se corresponder. Era uma correspondência formal, foi apimentando, daqui a pouco virou cartas de amor, né? E ela vai ficar com assim, só que a diferença de idade entre ela e esse homem era de cerca de mais de 35, 34 anos, por aí, mais ou menos mais de 30 anos. Então, quando ele veio ao Brasil procurá-la, ela já estava com mais ou menos 70 anos, ele com 40 e poucos, e ela não queria apresentar-se para ele, para não frustrar aquele romance, né, de cartas. Então, o cara veio encontrar com a namorada, chega aqui e encontra uma pessoa 30 anos mais velha, não seria para ela, o rapaz não ia prestar atenção nisso, não, porque ele estava verdadeiramente interessado, etc. Eu conversei outro dia com o Camilo no avião, eu estava lá, ele me chegou e tal, aí a gente começou a conversar sobre esse assunto, e ele me disse: olha, Paulo, essa história é uma história meio assim, eu acho que veio com uma viagem dela, um desejo de viver uma paixão, porque esse espírito tem muito da paixão, e ela meio que criou isso na cabeça dela, porque não há uma comprovação que de fato esse homem era o Roberto que reencarnava. Mas o fato é que ela conta essa história, com verdade, de que ele realmente aparece para ela, agora encarnado, eles, né, se encontram e tal, até que ele morre. Ele tem um problema de coração, ele morre. Ela o vê, inclusive, depois de morto, ela sabe, ela consegue doutriná-lo em relação à questão da morte, porque quando ele chega e encontra com ela, o espírito diz assim: ó, converse com calma, porque ele ainda não sabe que morreu. Aí é que ela vai conversar com ele, teve a oportunidade de fazer esse trabalho de doutrinação aí, com esse. Bom, então aí está esse caso de reencarnação. Eu trouxe alguns que estão ali, eu não trouxe todos não, porque realmente o peso é grande, né? Ontem eu fui para Aracaju, levei esses livros todos, aí o pessoal ficou olhando para mim assim, disse assim: rapaz, você está indo vender livro? Eu falei: não, estou indo trabalhar, mas no meio do caminho, vai que sobra um tempinho para dar uma pescada aqui, né? Então tem muita coisa, e a obra dela é fascinante, gente. Eu recomendo que vocês tenham em casa a obra toda, né? Eu vou passar aqui rapidamente sobre as obras dela. Não teve nenhuma obra de Ivone que tivesse menos de 100 mil exemplares impressos. Então, quando ela começa a escrever, ela teve uma decepção, porque os livros dela levavam 30 anos para ficar pronto. Porque esse livro aqui, por exemplo, levou 30 anos para ser concluído. Ela recebe esse livro ela começou a receber esse livro com 26 anos. E aí o que acontece? Com esse livro daí na mão, ela olhava para o livro e não acreditava naquilo que estava ali, que ela tinha acabado de escrever. Era uma história, uma colônia espiritual. Isso foi antes de Chico escrever Nosso Lar. Então a carne não estava amaciada ainda com a questão de colônias físicas, essa ideia ainda estava muito dura. Então, o medo que essa menina tinha de apresentar isso ao mundo e ser ridicularizada. É a mesma coisa que você, de repente, sonhar ou ter uma intuição
de que no planeta Zubizub as pessoas só são os pés, que têm olhos nos lugares dos dedos. Então, você descreveu uma sociedade de pessoas pés. Então, quem tem coragem de escrever um livro desse, e apresentar um livro desse e não cair? É a mesma coisa dela, um vale do suicida. Como assim, gente? Um vale do suicida com prédio, com carruagens que andam rapidamente para lá e para cá, com celas, hospitais. Uma menina de 26 anos com pré-primário incompleto. Né? A gente não pode esquecer disso. E é um livro enorme. Então, o que acontece? Quando ela recebe esse livro, ela leva um espírita que era esse tempo todo rigoroso. A federação já era chiquista. Aí ela só publicava obras mediúnicas de Francisco Xavier, isso foi na década de 40, 50, e não queriam de jeito nenhum publicar o livro dela, e ela teve que voltar aí várias vezes, porque a instrução que ela recebeu foi: se a Federação Espírita Brasileira não quiser, queime. Não dê para ninguém mais publicar esse livro. Esse livro tem que ser publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então, ela vai fazer esse trabalho, né? E Memória do Suicida é um dos mais completos livros da doutrina espírita, porque realmente mostra, ela não só fala como é a vida do espiritual, mas ela explica o que acontece com o suicida, do ponto de vista perispiritual, do ponto de vista espiritual. Ela mostra como é que ele se sente, por que é que ele fica preso à terra, por que que sua cabeça está tumultuada. Ela faz um verdadeiro passeio técnico no processo. Então você vai entender o suicídio do ponto de vista técnico, não do ponto de vista do lamento, do sofrimento, do arrependimento. Não é isso. Então é um livro que assim tem realmente que ler, e os grupos de valorização da vida, é importante conhecer essa obra para o processo de orientação daqueles que estão querendo se matar, mas não do tipo assim, ó, se você se matar, você vai morar no umbral, o umbral é ruim, pedra, lama, não. Ao contrário, as pessoas passam a ter uma outra perspectiva sobre a vida. O processo não é de morte, o processo é de vida. Né? Então você compreendendo o ciclo desses espíritos, eles chegam lá, como eles chegam, como eles voltam, como eles carregam as culpas e como isso vem para a vida, etc. E para que isso vem, é isso que é importante a gente compreender nessa obra, porque ela vai falar sobre, por exemplo, a questão perispiritual. Tem um espírito lá que matou a amante enforcada e ele começa a perder o braço perispiritual. Lá ainda, no processo dele, à medida que ele vai ganhando consciência, ele vai perdendo o braço. Vai sentindo um formigamento, o braço vai sumindo, tal, preparando um corpo sem braço que provavelmente deve entrar na vida depois com um perispírito assim, né, plasmando o seu próprio processo de recuperação posterior. Né? Então é muito legal isso aí. Bom, esse aqui já é o livro da série que eu falei para vocês. Essa obra vai contar aquela história lá de Luiz Narbonne, né, e de Ruth. Foi publicado no anos 1960, vai contar essa história de 1572, que é a hora lá da noite de São Bartolomeu. Né? Vai contar essa história toda que eu já falei para vocês. Né? Essa história, esse livro foi o último que ela escreveu da trilogia. Né? Ela escreve primeiro os outros, depois esse daí. O Cavaleiro de Lumières, que vai contar a história de... eu estou falando confusão? Deixa eu ver. Nas Voragens do Pecado, isso mesmo. Aí os Cavaleiros de Lumières, ele tem lá Ruth Carolino, né? Tá aqui. Aquela menina de lá do outro livro está aqui agora, né? Ela vai aparecer aqui agora nesse outro livro. E vai também contar a saga que eu já comentei para vocês lá desses espíritos agora naquela segunda passagem, naquela segunda encarnação. E aí o Drama de Bretanha, que é outro livro também, aonde ela vai contar também esse processo. Agora aparece Vitor aqui, né, na figura desses espíritos reencarnados, que vão trazer André Guzmán, aqui nesse livro, é a história dela, ok? O Drama da Bretanha. Depois tem um livro, foi um dos primeiros livros que ela escreveu, que é o livro Amor e Ódio, que ela leva, junto com Memória do Suicida, lá para a Federação. Foi ditada por Charles. Né? Aí vai contar aqui a história de um aluno, né, de Rivail, de Allan Kardec, Gaston de Saint-Pierre, falando a respeito dele, experimentando na carne a questão de causa e efeito divino. Aí vocês verem realmente a preocupação dela com a questão doutrinária, né? Questão de trazer verdadeiramente os ensinos da doutrina na forma de livros. Bom, aí contando aqui o livro dos Espíritos, salvando a vida dessa pessoa. Depois tem um livro chamado Dramas da Obsessão, que vai ter a participação aqui de Bezerra de Menezes,
né? Ela vai trazer na forma de novelas, fatos verídicos, né, sobre processos obsessivos, aonde ela já conta no seu processo da sua própria vida, né, trazendo aí esse reforço, tudo aqui na década de 60, aqui ela já com 60 e poucos anos de idade, já no auge aí do processo de produção espiritual. Esse livro, Sublimação, ela vai trabalhar com Tolstói e Charles, né? E a história dela com Tolstói é uma história bacana, porque Tolstói era russo. Você imagina uma moça com pré-primário incompleto? Eu falo isso toda vez, porque eu mesmo fico impressionado com isso, escrevendo sobre a Rússia, gente. Detalhes da cultura, do povo, do lugar, das cenas, e é muito detalhe. Então foi feito, inclusive, foram feitos estudos sobre essas obras mais antigas da doutrina espírita, e inclusive feitos estudos com as obras de Chico, com André Luiz, com Emmanuel, né, e com as obras lá do Parnaso, de Leitura, etc., feito com inteligência de máquina. Então eles colocaram o Bete Campos, eles colocaram esse povo aí para fazer análise de estilo, e eles chegaram à conclusão de que essas obras foram escritas por pessoas diferentes, mesmo sendo psicografadas por muito médico. Né? Então, quando você pega os livros dela que são de Tolstói, ou o livro dela que vem de Charles, ou o livro dela que vem de outro espírito, você vê a diferença. É como você pegar, por exemplo, as obras de Emmanuel e Chico, que traz lá André Luiz, e as obras de Emmanuel, não tem nada a ver. Os livros são completamente diferentes, em termos de abordagem, em termos de conteúdo linguístico. É a mesma coisa. Você pega a Amélia Rodrigues, o livro de Amélia Rodrigues, né, escrito por Divaldo, e pega o livro de Joana, não tem nada a ver uma coisa com a outra, são completamente diferentes. Né? Então, realmente, isso é a história aí que eu já falei para vocês aqui, só para trazer. Nas Telas do Infinito, de novo, Bezerra de Menezes trabalhando com ela, transmitido pelo espírito Camilo Castelo Branco, né? A primeira intitulada Uma História Triste, então ele vai contando aqui várias historinhas. É um livro de cabeceira que você pode botar, vai ler uma historinha hoje, outra amanhã, outra depois, você vai se familiarizando com essas obras. É muito legal esse livrinho, esse livro era bacana para você de vez em quando dar uma relaxada nos neurônios, né? Dar umas coisas bacanas. Ressurreição e Vida, esse aqui é de Tolstói também, né? Contando aí a história, e aqui ela faz uma ambientação bem clara a respeito do local, né? Então você vê que realmente precisaria de um trabalho de pesquisa muito grande. Se você fosse escrever um livro desse na tora, você tinha que levar algum tempo pesquisando todo o conjunto para poder começar a escrever e contextualizar. E ela recebia um detalhe da mediunidade de Ivone, a gente vai falar um pouquinho aí daqui a pouco, que a mediunidade dela não era inconsciente. Ainda tinha isso. Ela tinha uma mediunidade consciente. Ela estava aqui psicografando, se alguém desse um ui ali, ela perdia a concentração. Então, ela fazia isso, aquele negócio da mão, só quando as obras eram muito complexas, que ela tinha um pulso na mão. Mas, normalmente, ela ou era desdobrada para o local e via o local e descrevia o que estava vendo, ou, às vezes, ela ouvia o espírito ditando para ela, e ela escrevia o que estava ouvindo, mas a questão da mediunidade dela não é como a gente pode imaginar, que ela apagava e escrevia essas coisas e depois voltava. A vidência também, ela tem algumas particularidades em relação a essa mediunidade dela. Recordações da Mediunidade, outro livro também, é uma obra de estudo, né? Sobre essa questão aí, do que ela traz sobre a vida dela. É um livro muito legal, né? Que ela fala do processo dela, de construção das obras e tal, como foi a mediunidade na vida dela. É uma história dessa última encarnação dela, né, sobre o processo da mediunidade. Então, para quem gosta de estudar mediunidade, esse livro é um livro muito bacana, muito legal, é bem embasado, bem fundamentado, né? E na doutrina espírita, não tem negócio de eu acho, não, está lá, ela busca a obra, mostra onde está, é muito legal, um livro de estudo muito legal. Devassando o Invisível é outro livro também de estudo muito legal dela, né? Então, ela vai falando sobre essa questão toda do processo, esse encontro dela com Chopin. Enfim, gente, realmente é outro livro que tem que ter, né? Quem quer estudar realmente o processo,
tem que ter, porque é um livro que trata muito da vida dela, do processo dela, da mediunidade dela, e à luz de uma pessoa que viveu essa experiência, contar isso é muito bacana, né? Porque uma experiência, quando a gente pega assim, de uma fonte bem bebida, é legal, é diferente de pegar uma pessoa que não viveu. Eu, por exemplo, se fosse escrever um livro desse, eu ia ser de teoria. E ela traz a prática, dá exemplo, como foi, como aconteceu, e etc. É muito, muito legal. A Tragédia de Santa Maria, eu quando vi esse livro pela primeira vez, eu tomei um susto porque eu disse assim, Dona Ivone escreveu sobre a Boate Kiss. Não é isso? Escreveu sobre a Boate Kiss, não tem nada a ver com a Boate Kiss, né? Isso aqui acontece no Rio de Janeiro, é uma outra história. Né? Ele vai contar aqui acontecimentos vivenciados em vidas passadas no ano de 1863. Ela fala de causa do sofrimento atual, tragédia, crime dor, da quarta parte também, 4 capítulos. É uma história que acontece numa vila, né? num vilarejo, e que envolve esses espíritos aí também, traz informações interessantes sobre as encarnações passadas dela. A Luz do Consolador é outro livro também, que eram artigos que ela publicava no Reformador, e que são escritos de 1960 a 1980. Então, tem muitos livros dela, que foram muitos artigos que ela escrevia no jornal e tal, que estão aí compilados nesse livro, certo? Bom, aí a gente dá uma paradinha, é isso? Pronto, tomar água, daqui a pouco a gente volta, tá? Bom, vamos andando e é caminhando que faz o caminho, né? Essa história? Nem formiga. Bom, gente, a gente teve essa passada aí na vida dela, né? Que é uma vida muito interessante, a obra dela também é muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão ficar mordidos aí pela mosca de Ivone, e é uma leitura muito bacana. Vocês não vão perder tempo fazendo leitura da obra dela, porque isso aí cabe uma ressalva, sobretudo em relação ao que acontece hoje no meio literário espírita. A dificuldade de você produzir um livro espírita, ela não é nem tanto de você escrever, porque os espíritas estudam muito. E normalmente os espíritas gostam de expor suas ideias, né? Ontem eu tive uma experiência muito legal. Eu estava no carro, fui e voltei ontem, eu fiz um bate e volta lá em Aracaju, e estava no carro comigo um rapaz que ele é teólogo e tem uma mestrado, uma pós-graduação, alguma coisa assim, em antropologia social. Esse é o título que ele deu da formação dele, e ele dá aulas sobre teologia numa igreja protestante. Uma universidade que eles devem ter lá, como a gente tem os nossos cursos de formação, a gente também tem, ele dá aula lá nessa universidade o pessoal. E ele começou a falar sobre a questão, né, a gente começou a conversar sobre Bíblia e tal, é um assunto que eu particularmente gosto de estudar bastante, é a parte do Evangelho, então a gente discutiu, não filosofia, porque filosofia você não discute, em religião não tem como discutir, mas conceitos técnicos históricos, assuntos históricos sobre fatos que estão relatados ou não na Bíblia, etc. E a gente vê que realmente quando você constrói uma ideia, mesmo que você seja uma pessoa que estude bastante, você tem um postulado de fé que sustenta a sua razão. Então ele, por exemplo, apesar de ser um conhecedor, um estudioso que estudou durante 7 anos em universidade, estudou o processo todo da Bíblia, etc. e tal, as suas crenças é que Jesus é um Deus, etc., que não se admite a possibilidade de não ser, de a Trindade, e a questão aí de pecado original e tal, essas coisas que estão relatadas lá, e o que está relatado lá, ipsis verbis, deve ser assim, multiplicado. Coisa que nós aqui, por exemplo, a gente já não tem essa gaiola de prisão, a gente não precisa trabalhar dentro desse conceito, porque não é essa a nossa proposta. Mas o que mostra que realmente quando a gente traz dentro da gente convicções de fé e a gente vai produzir alguma coisa, algum livro, alguma coisa assim, é natural que a gente contamine essas nossas obras com as nossas próprias opiniões. E o que mais tem hoje são obras contaminadas. Obras que não têm conteúdo doutrinário, obras que são misturadas em cima de influências que a doutrina espírita recebeu no início do século XX. Que isso realmente mostra o quanto nós passamos dificuldades em firmar o conceito doutrinário, porque a presença de influências como Mustang, por exemplo, na doutrina espírita, fizeram realmente uma
uma transformação do pensamento de Kardec num pensamento religioso, mas uma religião não no sentido da transcendência, mas uma religião no sentido dogmático, de crenças dogmáticas. Por exemplo, uma crença de que Jesus é um ser das estrelas e o esperma de Jesus veio de outro planeta para fecundar Maria numa cesariana sem corte. Se vocês quiserem saber onde está isso, eu dou o nome dele e telefone. Iramês Maria. Pode procurar no livro dele que você vai achar isso aí. Né? Então, essas coisas que estão dentro da doutrina espírita, elas não têm base doutrinária nenhuma. Isso é coisa de influência, de movimento cultural que se mistura, porque a doutrina espírita é anárquica, ela é aberta, ela não tem um livro para chamar de seu. Os livros de Kardec você usa para fazer suporte de projetor quando precisa. Então não tem livros sagrados, são livros técnicos de informação de um homem que não era religioso, era um cientista e um professor, que nunca disse que a obra é dele. Portanto, a gente até costuma dizer esse kardecismo e tal, como se fosse uma obra de Kardec. Kardec foi realmente o trabalhador, mas a obra, o legado da doutrina espírita é do mundo espiritual. Então isso não tem nada de especial disso até aí. Então, quando a gente analisa essa questão, eu gosto muito de usar como exemplo o ponto principal da doutrina espírita, que é a mediunidade, e um ponto fundamental da mediunidade, que é o exercício da mediunidade. Então, o exercício da mediunidade, para que alguém possa ter o conjunto da obra como o Ivone teve, isso é extremamente delicado, porque envolve não somente ficar sentado, olhando para cima, com o olho respirando, alterado, etc., dar uns tremeliques, etc., mas envolve um processo de preparação daquele indivíduo para poder trabalhar o seu conteúdo, a sua faculdade e servir essa mediunidade, colocar a serviço do mundo, da sociedade, porque a mediunidade só serve para isso. A mediunidade não serve para enfeitar casas espíritas de fenômenos, porque isso não é o sustentáculo da doutrina. A doutrina não se suporta os fenômenos. Já foi tempo. Eu fiz uma pergunta e faço em todo lugar que eu vou. Vocês já viram alguém fazendo materialização por aí? E o povo vai dizer não. Eu vou citar um exemplo de como isso é uma coisa que foi rápida, que passou rapidamente como pressuposto. Em 1862, Kardec faz uma viagem pela França e ele faz um comentário num livro chamado A Viagem Espírita, de 1862, que ele diz assim: graças a Deus, ele usa outra expressão, ainda bem que agora predominam os médiuns moralistas. Os médiuns de efeitos físicos, esses não mais predominam. Porque a fase que ele chamava, aquela fase da curiosidade, etc., essa fase já passou. Agora é o período do cientificismo, o período filosófico, que a gente vai entender essa coisa de uma outra maneira. As casas espíritas, elas servem para processos de transformação do homem. Quem entrar numa casa espírita buscando dependência de espíritos está indo para o lugar errado. Tem outras casas que fazem isso. Tem casas onde o médico incorpora às 8 da manhã e fica até meia-noite. Não tem problema nenhum. Mas isso é lindo. É maravilhoso, é a técnica que é utilizada, ela só não encontra suporte doutrinário na nossa fundamentação filosófica e técnica. Por isso que é separado, é outra coisa. Mas é lindo, é maravilhoso, é perfeito, mas para quem assim crê e assim trabalha. A doutrina espírita não vende favores, não vende milagres, não vende ilusões. Quem entra no centro espírita entra com o interesse de se transformar. Ser melhor amanhã que hoje e hoje melhor que ontem. Então, o Espírito ajuda, porque dá umas dicas, né? Dá lá uns textos que a gente reflete, mas quem vai refletir somos nós, quem vai transformar a nossa vida somos nós. Porque a gente vê aqui na história de Ivone, que a história de Ivone tem começo, meio e fim, e tem fundamento, a sequência que a vida dela vai passando, as coisas que acontecem, que ela, coitada, quando vivia não entendia. Mas hoje aqui, a gente no frio, sem o calor das porradas em que ela tomou, a gente faz essa análise fria aqui numa vida, bota num PowerPoint aqui, né, que virou moda agora, bota no PowerPoint e fica tudo certo. E vocês entendem que tem uma lógica, tem uma sequência, faz sentido. Mas para quem está na pele ali sentindo, não. E a doutrina vem dizer que nossa vida, todos nós temos uma história dessa, temos um PowerPoint desse. A gente só tem que descobrir
E aí, como não é a lógica a gente ficar sabendo, porque a gente não joga para a torcida, a gente joga para a transformação real, não precisa saber, basta se transformar, basta ser melhor, basta ir se libertando das culpas, mesmo que não tenha sido aqui uma Lígia, um Sacarã, mesmo que não tenhamos sido esses personagens históricos, porque uma vez, Dona Ivone, ela fazendo uma entrevista lá com uma pessoa, ela disse, já apareceram aqui 53 Maria Antonieta aqui para mim, reencarnada. Né? Então todo mundo quer ser Chaves, todo mundo quer ser Luiz de Narbonne. Por quê? Porque todo mundo gosta de uma história feliz, né? Gosta de ser. Você era quem? Eu era uma rainha na França do século XIX. Nunca vi França ter tanta rainha. Ninguém não, eu era empregado que ficava lá juntando com o outro cavalo. Ninguém fala isso. Ninguém só fala que estavam lá no reino, né? Num lugar bacana, legal, faz parte da fantasia. Então, para isso a gente não lembra, e não é bom saber. O bom é saber que a gente está vivo agora. Então, a mediunidade de Dona Ivone, ela diz assim, ela era meio anárquica no seu processo mediúnico, porque ela foi quase que uma self-made woman. Ela quase que fez-se por si mesma. Porque ela não teve a possibilidade de fazer o seu desenvolvimento, não é? Em uma casa espírita, por um doutrinador. Ela teve até processos que ela passou por um processo de desobsessão, porque quando o Roberto ficava muito junto dela, a energia dele era tão desgastada que durante alguns anos ela foi obsidiada por esse espírito que estava junto dela porque amava ela. E muitas vezes o obsessor não é um espírito mau, às vezes é um espírito bom, só que ele está mal. Entende? Então aí ela precisou realmente de ajuda de espíritos, de médiuns, para fazer o seu processo de desobsessão. Então ela diz assim, eu creio que eu já nasci médium, de fato, 29 dias, teve aquele processo lá que vocês viram, né? Já desenvolvido, pois jamais me deu o trabalho de procurar desenvolver faculdades medianímicas. Ela não tinha essa ideia. Ela ia, o fenômeno ia aparecendo e ela aceitava. Porque foi ostensivo o processo dela. Um processo que vai acontecendo assim de forma bem natural. Então, como eram os processos dela, a vidência e a audiência dela, ela não tinha a vidência constante, conforme estava aí, a gente já citou o caso aqui de Divaldo, o caso de Chico, a vidência dela não era essa. Ela às vezes via lampejos, ela às vezes via o espírito, mas era só quando ela estava fazendo o trabalho dela. Quando ela sentava para escrever, por isso que ela usava à noite para fazer esse trabalho, porque o silêncio e tal. Porque ela não fazia isso no quente, né? Não chegar aqui, sentava para cima da perna, não fazia isso. Então era uma evidência leve. Porque a mediunidade dela era uma mediunidade, embora com todas essas faculdades, inclusive materializações, mas eram faculdades que se expressavam na hora certa. Olha que coisa, ela passou muito tempo sofrendo com a sua mediunidade, teve muitos problemas com ela, mas durante o final da sua vida serve de exemplo de que hoje nós temos caminhos mais seguros para fazer isso. Então, o grande processo da formação do médium, que a gente vê pelo conteúdo que ela possui, é a educação. E a educação envolve o estudo. A educação envolve a formação. Porque você dirigir um trator cheio de botão, sem um curso mínimo de como é que funciona isso, das duas vai passar por cima de um Fusca rápido. Hoje está ganhando aí um espaço muito grande, está por um processo de hipersensibilização mediúnica, porque simplesmente não param para entender o que significa isso nas suas vidas. De que forma eu posso transformar essa mediunidade em um instrumento de serviço ao próximo? De que forma eu posso fazer com que essa mediunidade entre? Então, ela passou por esses perrengues e a audiência que ela possuía era muitas vezes trabalhada nesse contexto do processo da construção da obra. Ela ia fazer um livro e tal, ela ficava ouvindo. Então, aqui, alguns entram em transe, né, que ficam lá o tempo todo. Eu tenho uma amiga que descobriu a mediunidade dentro da igreja. Ela foi para um casamento, se arrumou toda, botou aquela roupa, sapato apertado, tudo que a gente usa no casamento. E aí, quando chegou no meio, o padre levantou a mão lá e incorporou. E ela, a mediunidade inconsciente, e ela incorporou e foi só recuperar a consciência em casa.
Então aí você vê que não é uma coisa muito boa para quem está do lado, né? E casos obsessivos, como Ivone relata nesse livro Sublimação, conta a história de uma moça que o marido dela, o noivo dela, morreu antes do casamento, e ele não sabia, coitado, ele não tinha consciência que morria, e voltava para ela para pedir para ela desenterrá-lo. Então ela aparecia e dizia: estou vivo, venha me salvar, eles me enterraram vivo, venha me tirar. E aí a pobrezinha ficava dizendo que estava ouvindo ele falar, e fugia de casa com a pá para poder ir para o cemitério e desenterrar o pobre coitado. Então você imagina, quem está de fora do seco, gente, acho que só enlouqueceu, né? Então, na verdade, ela, se com essa possibilidade mediúnica tivesse uma instrução, saberia que no momento em que um desencarnado aparece para dizer que o corpo dele está debaixo da terra, alguma coisa está diferente. Porque se o cara veio falar, não é porque não está mais debaixo da terra. Quem veio foi outra coisa, quem veio foi um espírito. É como tem um amigo que estava no enterro do pai e viu uma pessoa de junto lá coisa, ele saiu daquela salinha ali do Jardim da Saudade, que fica em cima, tem um vidro, né? Então tinha um rapaz assim, virado assim por cima do caixão, ele foi ver quem era, desceu para falar, e quando ele desceu para falar, tinha ninguém. Então ele se convenceu que era o irmão dele, que tinha morrido algum tempo antes, que estava lá visitando o pai. Então você vê que é coisa que, para quem tem conhecimento, para quem estuda, é natural ele sentar ali agora e fazer uma prece em nome do irmão, pedir que o irmão esteja ali, conduz o pai dele, tal, mas o outro sai correndo. Sai correndo, né? E traz uma cruz e bota dentro lá, bota outras coisas. Então, assim, essa crendice a respeito da mediunidade, que é um processo natural. Bom, a psicografia foi o que a gente viu de mais interessante, e a psicografia dela era muito legal porque ela era desdobrada para o local aonde o fato estava acontecendo. Ela era conduzida pelo espírito que ia escrever o livro para fazer essa ambientação. Quem passou por isso também foi Chico Xavier. Chico, quando começou a receber nosso lar, e ele não acreditava naquele conteúdo. Gente, ônibus que voa. Beleza, não? Ônibus voador. Então ele não acreditava nisso, então aí o Emmanuel e André levaram ele lá para nosso lar, ele viu, e aí ele se convenceu que era verdade, e aí ele teve vontade de escrever o resto. Mas então, a psicografia e o desdobramento andam juntos no caso de Ivone. Ela fazia esse trabalho muito para ela poder ter essa possibilidade de escrever com profundidade a respeito dos temas que ela estava trazendo. A psicofonia também acontecia, e a psicofonia é um dos gêneros da mediunidade mais comuns que a gente possui, porque a psicofonia, na verdade, ela é uma das mais difíceis faculdades mediúnicas. Eu vou dizer, não é porque ela se expressa com dificuldade, ela é muito fácil. Eu diria que de ordinário, muitas vezes, a gente está falando coisas que a gente até se surpreende como fala. Então, quem faz um trabalho como esse aqui que a gente faz, um trabalho de doutrinária, etc., sabe que tem horas que o negócio foi além do que você queria. Mas deixa com rolar, porque faz sentido, a energia está pedindo, a gente está aqui para trabalhar. Mas o processo da psicofonia é, quando começa a acontecer, o médico diz assim: isso aqui não é meu não, isso aqui é meu, sou eu que estou pensando isso. E aí começa a cortar, né? Então, principalmente quando a pessoa tem uma mediunidade consciente, que aí o processo é mais difícil um pouco, porque é mais natural você encontrar esse tipo de dúvida por parte do médium. Criou-se uma ideia de mistificação muito interessante, de que o médium que, de certa forma, fala alguma coisa que não é do espírito, ele está sendo um trapaceiro, ele está sendo ali um embusteiro. E aí ninguém quer sentir essa pecha na cabeça, se retrai. E isso dificulta muito o processo do desenvolvimento mediúnico. Uma mensagem de conteúdo anímico, ela é absolutamente natural, porque Chico dizia que 100% das suas obras eram misturadas, parte dele e parte dos espíritos. Não existe 100% de comunicação espiritual, até porque toda a comunicação do espírito passa por todo o aparato psíquico do médium. E se o médium tiver dentro conteúdos interessantes,
ele se servirá desses conteúdos interessantes para proferir as suas mensagens. Se o médium não tiver os conteúdos interessantes, será mais difícil para o espírito se servir daquele equipamento, porque faltarão componentes importantes para a comunicação. Então o médium deve estar preparado para o processo da psicofonia. Primeira coisa, não é uma mensagem que eu sento na cadeira e espero que o espírito faça tudo por mim. Eu sempre cito esse exemplo, o caso de Divaldo, a primeira palestra dele é na Aracaju. Então ele foi fazer uma palestra sobre um texto do Humberto de Campos, e aí ele era novo, inexperiente, e aí ele estava lá para começar a fazer, ele ia fazer e tal, se levantou, senhoras e senhores, boa noite, tal, vou falar sobre o texto tal de Humberto de Campos. Aí ele, o branco, nada. Aí ele tinha aprendido uma técnica com a professora dele, de que se você começar de novo, na sequência, cumprimenta novamente, e ele, nossa senhora, tal, e aí, silêncio total. Aí veio, aí ele disse que aparece um senhor ali, veio baixinho lá, tocou no ombro dele, disse, agora você vai trabalhar porque eu cheguei. Aí ele fez a palestra, foi um sucesso, como sempre, aquela coisa maravilhosa e tal. No dia seguinte, o centro tinha, no dia anterior tinha 100, nesse dia tinha 300, porque todo mundo sai falando da palestra dele um com o outro, e aí todo mundo veio ver que menino era esse que falava do jeito que falava. E ele aí todo cheio de senhor disse isso, levantou, boa noite, senhor, tal, de novo, branco, tal. Ele repetiu essa situação umas 4 vezes, e não vinha nada. Aí quando ele já ia sentar, o espírito veio e disse, isso é para você aprender. E que você tem que estar preparado, e que a coisa não é só você, não é na hora que você quer. Isso aqui a gente tem que trabalhar em conjunto. Então ele entendeu desse dia em diante que quando ele vai fazer um trabalho desse, ele tem que fazer isso aí, né? Então eu quando começo a vir para cá, eu quando sento aqui, minha cabeça é, pelo amor de Deus, me ajudem. Porque às vezes o negócio para fluir tem que ter a ajuda dos irmãos. Então, é importante na psicofonia aí, no caso. Então, como é que Ivone se preparou para isso? Ela se baseou em cima da doutrina de Kardec. Então, o processo psicofônico dela era totalmente compreendido, assimilado, porque em todos os livros vocês vão ver, quando ela vai fazer um conceito doutrinário, que ela bota um conceito dela, que são todos muito bem posicionados. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ela diz assim, ó. Ele está falando aqui sobre locais complicados no livro Devassando Invisível. Então ela diz assim: os deveres da mediunidade também o requisitam para os locais inferiores, falando que os médiuns às vezes precisam ir aonde o povo está. Antros de miséria e degradação, localizados às vezes nos próprios perímetros terrenos, como nas suas regiões atmosféricas, onde se aglomeram entidades ainda inferiorizadas pelo erro e a materialidade, e aos quais, por isso mesmo, chamaremos de regiões inferiores. Nesses locais, onde os bairros miseráveis de uma grande cidade darão ideia aproximada, exercerão os médiuns, acompanhados sempre de seus guias e instrutores espirituais, tarefas melindrosas nos setores da legítima fraternidade, podendo-se mesmo asseverar que neste delicado exercício espiritual é que se acentua a significação da sua qualidade de médium ou de intermediário. É um pensamento de Ivone. Né? Então, a gente fica seguro de falar sobre a mediunidade com ela por conta disso. Uma coisa também que é uma mediunidade muito difícil é essa, que hoje está ganhando aí um espaço muito grande. Homeopático. Então, é você chegar ali e prescrever uma medicação com uma influência espiritual. Então, Roberto, por exemplo, era um espírito que ajudava ela, ele era pediatra. Ele estudava muito, ele ajudava muitas crianças, curou a mãe dela, né, com medicação homeopática. Ela possuía a capacidade de vislumbrar. Quando uma pessoa chegava na frente dela, ela olhava o corpo e via o local onde estava ali o problema, o perrengue. Então sabia se estava no fígado, se estava na barriga, se estava aqui em cima do tronco, na cabeça, antes da pessoa falar. E as mãos que eram colocadas, energias que são trocadas. Isso é outra coisa, é uma outra possibilidade pura, que é a transfusão energética. Então hoje tem muitas casas que estão trabalhando com passes num nível mais, vamos dizer assim, intrusivo, que tem a proposta de cura. Né? Então, como a gente, de certa forma, tem feito um estudo desse trabalho aí
até por conta do trabalho que se começou a aparecer lá na nossa casa, o processo ele é muito de estímulo do paciente ao processo de autocura. Mas existem médiuns que têm, conforme diz lá o livro dos médiuns, têm a capacidade realmente de promover a aceleração energética naquelas pessoas de maneira tal que o corpo dela consiga reagir a uma enfermidade e se recuperar no processo de cura. Então existe, você pergunta assim, existem curas espirituais? Existem curas espirituais. Existe a possibilidade de um médium curar alguém? Existe, claro que existe, como já existe várias vezes. Agora, é o cara que curou? Jesus não dizia isso. Jesus dizia assim, vai que a tua fé te curou. Então, na verdade, essas energias são energias motoras. Porque não adianta, gente, a pessoa chega no centro espírita, faz uma cura, aí fica bom, sai daqui e começa a fazer as mesmas bobagens, porque o corpo adoece, porque a mente primeiro adoece. Então a mente doente começa a ferir o corpo, daqui a pouco tem uma doença de cunho material, porque ela materializa, e aí você tem que reconstruir o processo, chegando na mente, para que a mente alinhada consiga realmente trazer. Então a Ivone tinha esse trabalho de cura, trabalhou durante muitos anos com isso, fazendo esse ritual, como Bezerra de Menezes também fazia, e esse é um trabalho realmente, um trabalho mediúnico. Porque envolve, né, uma coisa muito interessante. Esse aqui que está deitado, ele está fazendo um processo de materialização, né? Essa aqui é a noiva, é uma entidade que se manifestava aqui na Bahia. Inclusive quem fazia esse processo era Medrado, e ele fazia na casa dele. E quando ele um dia fez essa experiência, ele saiu, a casa dele pegou fogo, ele nunca mais fez. Esse é o tipo de experimento que Ivone não gostava, que ela já tinha praticado algumas vezes isso, inclusive participando de outras reuniões com outros médios de materialização. Ela também conseguia produzir os efeitos da materialização, que é uma mediunidade muito difícil. Essa manipulação de ectoplasma e exige muito do médium, a condição do médium. Toda vez que a gente vê, eu vejo as fotos de Peixotinho, né, com aquele ectoplasma, ele chega a estar parecendo assim que morreu, né, a pessoa fica com uma cara de morto assim. Deve ser um desgaste energético terrível, né, o processo. Então é esse tipo de fenômeno que Kardec dizia em 1862 que não precisava mais. E ela também vai dizer a mesma coisa, não precisa mais desse tipo de fenômeno, porque isso realmente é uma coisa que a gente não tem. Uma outra coisa que ela possuía era a psicometria, que é essa capacidade de você fazer uma leitura histórica de um objeto, de uma coisa a partir do toque. Então você pega um livro, por exemplo, você viaja na história do livro, que tocou, que fez, etc., através do processo da psicometria. Então ela também possuía a psicometria. Então, para vocês verem como essa mulher é uma enciclopédia de mediunidade, né? Eclodiu de todo jeito, de toda a possibilidade, a psicometria. A psicometria, o psicômetra aperta a mão de uma pessoa e começa a ter vislumbres históricos dessa pessoa. É um processo de viagem mesmo. É uma visão longa do tempo e do espaço através desse processo aí da psicometria. É uma coisa bem importante aí, é uma faculdade bem importante. A outra também, que muita gente tem, que é a premonição. A premonição que ela possuía, ela teve uma visão de que Mussolini seria enforcado, ela o via com seus olhos esbugalhados 2 anos antes de acontecer o fato. Então, 2 anos antes, uma pessoa que dissesse que Benito Mussolini ia morrer na forca, era louco. Um homem no alto do poder, quem que ia dizer que Gaddafi ia morrer daquele jeito? Né? Que esses grandes líderes, né? Então, olha hoje aí no Brasil, um bocado de gente hoje encarcerada, quem queria dizer que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, que poderia acontecer uma situação dessa? Então, ela conseguia ver isso. E no caso de Mussolini, ela viu perfeitamente. Viu o rosto todo, viu tudo perfeitamente. A sua mãe, ela teve o caso da morte, os espíritos vinham trazer a mensagem da morte através de imagens. Então ela viu o enterro da sua mãe, assistiu o enterro da sua mãe antes de acontecer. Então isso quem trouxe foi Charles, né? Então Charles apresentava aí para ela de uma forma mais direta e objetiva. E aí quando ela foi, o pai dela já foi diferente, porque aí foi aquela história, o gato subiu o telhado, o gato caiu, o gato está mal,
Então ela foi tendo visões parciais da morte do pai. Então foi aí uma questão da premonição. Quem tem premonição e não trabalha, sofre. Se a pessoa você chegar e de repente, né, e ver, tem um amigo que não é espírita, não estuda, não quer nada, saber de uma mediunidade, mas um dia ele chegou assim, viu o irmão dele, esse que eu contei a história, ele viu o irmão dele careca com os tubos enfiados no braço. Aí viu essa cena, e aí poucos meses depois o irmão descobriu que estava com câncer, estava avançado e queria fazer quimioterapia. Agora, a premonição podia vir coisa boa também, né? Podia vir umas coisinhas boas também, né? A gente sofre. A Mega Sena, viu os números lá da Mega Sena e tal, o cartãozinho preenchido assim na frente, ficar uns 5 minutos assim na frente, ó. Para a gente ter tempo de correr atrás da caneta para não esquecer de nenhum número. Então a premonição também era algo que ela possuía, né, para vocês terem ideia de como essa mulher tinha uma faculdade muito grande. Agora, uma coisa que me chama muita atenção na vida de Ivone era a questão da causa da sua vida, que ela dedicou sua vida inteira ao suicídio. A questão do suicídio. Então, todo o seu trabalho mediúnico era em função da recuperação dessas pessoas. E aí acontece uma situação, como ela era muito rebelde, quando ela chegava no centro espírita, e o centro espírita disse assim, não vamos receber esse tipo de espírito aqui, ela falou, não tem problema não, leva para minha casa. E levava para a casa dela. Coisa que ninguém recomendaria ninguém fazer, mas uma pessoa com a qualidade mediúnica dela, com o preparo doutrinário que ela tinha, e também com o desejo ardente de fazer o bem, assistida pelaquela equipe espiritual, a casa dela era quase um centro espírita, você não concorda comigo? Então, ela fazia isso. Então, muitos dos suicidas que ela trabalhou se transformaram depois em trabalhadores do trabalho dela. Eram aqueles que iam lá ajudar a trazer aquelas pessoas para o processo de doutrinação. Ela não somente os recuperava, como os incluía na sua tarefa. Inclusive, quando os espíritos que estavam com ela, Charles, Roberto, chegavam para ela e diziam assim, você vai me ajudar, porque eu, como um suicida, quero que você me ajude a recuperar os nossos amigos suicidas. E ela, na sua vida inteira, dedica a vida inteira, gente, inteira à causa do suicídio. Então você diz assim, mas o livro é interessante falar sobre suicídio. Não, gente, elas estão falando sobre o processo de valorização da vida, da compreensão do processo espiritual. Então essa era a missão de Ivone. Ivone trabalhava esses espíritos para que eles não tivessem mais a pretensão de cometer suicídio outras vezes. A pergunta que eu faço a vocês é o seguinte, depois de a gente dar uma olhada na vida dela assim, qual seria a probabilidade desse espírito cometer de novo um suicídio? Não tem como. A pessoa que desde 4 anos de idade começa a receber visão de suicida e começa a trabalhar com suicida com 15 anos, vai para o cemitério, lê livro, para poder fazer doutrinação de espírito dentro da sua casa, durante a vida inteira, durante mais de 60 anos trabalhando, é brinquedo isso? Então é realmente um processo, um trabalho, uma causa. Então ela vai dizer isso aqui, em Recordação da Mediunidade, em verdade eu nunca desejara outra coisa senão me dedicar definitivamente à doutrina espírita, afastar-me das lutas mundanas, das incompreensões, viver exclusivamente para Deus, e minha própria mediunidade desde muito era aplicada nos serviços severos da mesma doutrina. Então pegar na lama, ela ia realmente para o tipo mais duro, difícil de energia, porque esses espíritos quando chegam, eles chegam com muita carga. Por conta do médium receber um espírito, incorporar um espírito suicida, é muito difícil, porque há um desgaste muito grande, a gente tem que estar bem preparado para isso. Então não é um trabalho que qualquer pessoa topa, né? Então ela vai continuar dizendo assim, no entanto, minhas provações que desafiaram todas as possibilidades de alívio e resistência, perturbaram-me o desempenho mediúnico durante muito tempo, porque é um processo de construção, né? Tendo eu reconhecido, então, que me cumpria realizar tarefas no campo espírita, não suave e incomodante, mas em plena luta, bracejando contra as marés do infortúnio, das opressões, da má vontade do mundo a meu respeito.
Contra tudo e contra todos, eis-me aqui, trabalhadora da seara espírita, em prol dos necessitados. Que ela chamava dos réprobos. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, vai dizer Kardec, é médium. Então todos temos a possibilidade de sermos, em maior ou em menor grau, também trabalhadores da vida, como o Dorival. Uns vão ter a faculdade de poder sentar no banco e fazer fenômenos maravilhosos, outros simplesmente pela boa vontade e estimulados pela influência espiritual, que nos sussurra nos ouvidos, nos dá lá uma vontadezinha da gente se mover, né? Todos nós somos convidados para também atendermos aos necessitados nas nossas diversas possibilidades. A mediunidade, ela é um instrumento, mas existem diversos tipos de trabalho no campo da mediunidade. Alguém que trabalha na recepção de um trabalho mediúnico é tão importante quanto o médium, né? Porque ele dá o primeiro aqui. O exemplo é que a casa espírita, quando vai fazer o trabalho mediúnico, ela se prepara dias antes. Por isso é importante que todos estejam no dia certo. Então, se chegar, por exemplo, marcou sexta-feira, meia-noite, para fazer o trabalho, que meia-noite e sexta-feira estejamos todos trabalhando. Porque é importante, porque nós estamos sozinhos. Existe uma equipe, né, de pessoas que estão trabalhando conosco. Então, como diz Allan Kardec no Evangelho, mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Eu adoro essa frase, porque santamente, religiosamente, quer dizer com respeito e dedicação. Né? Respeito e dedicação. Estamos falando de faculdades humanas que podem ser utilizadas para a própria recuperação do homem. Imagine um dia que a humanidade tiver essa capacidade de entender que no seu próprio corpo existe uma farmácia de cura de todas as doenças. O que vai acontecer com os hospitais? O que vai acontecer com a medicina? O que vai acontecer com quem vende farmácia, que vende remédio? Né? Então, a gente vai ver que Reich, Wilhelm Reich, ele morreu na cadeia. Por quê? Porque a sua técnica de libertação catártica simplesmente impedia muitas pessoas ou não necessitar mais de remédio. Então, dizem as más línguas que grande parte do que ele foi perseguido foi pela indústria farmacêutica da época que queria vender remédio. Então, Kardec vai dizer, só para a gente passar rapidamente aqui, os períodos, né, que a gente está enfrentando. Então, nós estamos falando que o nosso período de mediunidade, ele está aqui nesse contexto. E estamos indo para um período de regeneração, aonde não mais a mediunidade é algo destacado, como algo absolutamente normal. E o homem não mais liga para a mediunidade, mas ele liga para o seu processo espiritual, porque nós vamos trabalhar com doutrinação de nós mesmos, autodoutrinação, para uma compreensão da verdadeira faculdade da vida, do verdadeiro sentido da vida, e a partir daí nos preparar para este processo da continuidade e da perfeição que nos aguarda a todos, como um clima ou como destino inexorável. Então o homem irá se transformar num ser de luz, esse espírito que somos hoje, mediante um processo de aquisição de consciência, mediante o processo consolador das reencarnações, que estão aí para fazer com que tenhamos outras oportunidades de trabalhar sentidos das nossas vidas que não foram ainda compreendidos. Então, esses médiuns que estão hoje trabalhando, isso aqui é da viagem espírita de 1862 que eu falei para vocês, o perfil mediúnico, ele tende a se transformar, não mais aquelas estrelas, não mais os astros de cinema, mas trabalhadores humildes, que vão colocar as suas faculdades a serviço da humanidade. E todos nós, eu costumo dizer, gente, que a próxima geração, o próximo modelo do corpo humano, o modelo 2018, 2025 talvez, ele será dotado de um aparelho chamado mediunidade ostensiva. Mas hoje nós não podemos ter isso, porque vocês viram aqui o sofrimento que é uma pessoa que recebe tudo de uma vez. Muitos não teríamos a capacidade, por isso a natureza e a bondade divina nos priva disso. Mas chegará o tempo que este corpo terá a dupla vista, terá a capacidade da comunicação espiritual, a vidência, como algo natural. Por que isso? Porque os nossos espíritos, na medida em que eles forem se desadensando, nós vamos ter uma mudança na psicosfera do planeta e uma mudança na nossa densidade perispiritual, que é a sede da mediunidade.
Então, corpos mais sutis, menos densos, vão promover contatos interdimensionais ou transdimensionais de forma mais efetiva. Então, a próxima escala do homem será um corpo que navega nas múltiplas dimensões, na transdimensionalidade com muita naturalidade. Essa será a nossa próxima escala evolutiva. Nós não vamos nascer com orelha no meio da testa, nem vamos nascer com 50 bocas, porque a gente gosta de falar mais, nem com 3 polegares a mais para digitar mais rápido no celular. Porque, segundo Lamarck, nossos filhos deveriam estar nascendo com polegares maiores, pela lei do uso e desuso. Mas nós vamos ter, sim, um aparato psíquico modificado para que, à medida que a gente se prepare, a gente tenha isso. Hoje, os aparelhos eletrônicos, eles são próteses espirituais. Então, a internet, por exemplo, é uma prótese espiritual. Ela está nos ensinando a viver numa comunicação global. A gente não sabe nem um pouco explorar isso, a gente usa isso muito mal. Mas é uma prótese que está nos preparando para nos comunicar de forma imediata, para ganhar tempo, de forma imediata com pessoas de outros idiomas, de outros lugares, de outras culturas e tal. Isso é rápido. Futuramente, nossa capacidade anímica da comunicação através da mente será algo absolutamente possível. Então, eu quero me comunicar com alguém no Japão, eu mentalizo essa pessoa, entro em sintonia com ele e me comunico como assim são os espíritos, quando querem se falar uns com os outros. Telefone, lá o nosso neto, lá na frente, ele vai, quando lembrar assim, antigamente o povo queria falar, tinha que usar um negócio do aparelho, do telefone, como a gente ri hoje dos homens da idade das pedras. Mas vai ser lá na frente quando o homem vai dizer, quando eu quero falar, eu falo. Quando eu quero simplesmente pensar, eu penso. E quando eu penso, eu consigo atingir esse futuro. Então, há uma mudança no perfil desse processo mediúnico. E a gente tem que entender que isso passa pelo caminho da transformação do homem enquanto um ser moral, né? Enquanto um ser que realmente seja capaz de suportar essa mudança mediúnica no seu aparato mental, para que ele não pire, né? Como diz o outro, não pire o cabeção, que ele consiga fazer isso de uma forma absolutamente tranquila, dentro de uma harmonia social que nos permita, então, irmos para tal sociedade regenerada que a gente tanto sonha. A sociedade regenerada, gente, tem política nova, tem sociedade nova, tem justiça nova, tem polícia nova, tem cadeia nova, tem governo novo, tem fronteira nova, tem outras formas de se defender. Então não é só mudança numa mentalidade de poucas pessoas. Nós temos que contaminar o mundo, para que o mundo, modificando as pessoas, mudem as suas instituições, que elas serão completamente inúteis, essas de hoje, no mundo regenerado. É uma transformação muito grande, mas são transformações urgentes. Nós não temos mais tempo para ficar aí errando, levando 40 de Cristo para 1890. Nós estamos falando de 1850 anos para o espírito aprender que ela precisa trabalhar em prol da humanidade. Pode um negócio desse? 1850 anos, gente. O espírito tomar consciência do seu processo. A gente é muito teimoso, não é verdade? A gente gosta de sofrer, né? Uma coisa que Ivone traz também, que é uma coisa de consciência no seu processo mediúnico, que ela, em um determinado momento, sentindo que o seu corpo estava exaurido das forças físicas, ela parou a sua atividade. É um ato de coragem. Porque, gente, você parar uma atividade mediúnica, o médium reconhecer que não tem mais a capacidade de produzir o fenômeno da forma, a faculdade da forma que se expressava por conta da exaustão dos seus fluidos vitais, etc., é muita consciência. Então hoje a gente tem até vergonha de chegar numa reunião mediúnica, o médium dizer, hoje eu não estou bem para fazer a reunião, é preciso ter muita coragem de fazer isso. Como assim você não está bem? Né? Vem trabalhar, não está bem. Né? A gente tem que ter compreensão de que esses corpíceos físicos têm limitações profundas e que precisam ser respeitadas.
Não é porque a gente está a serviço da espiritualidade também que a gente vai desobedecer a lógica dos nossos corpos. E Dona Ivone, ela fez exatamente isso. Quando ela sentiu que era hora de parar, ela disse: agora parou. Porque eu não tenho mais condição física de produzir isso. Óbvio que ela estava atingida, aí, assessorada com uma equipe bem qualificada de espíritos que deram a ela essa situação. Olha só aquela coisa que ela vai dizer: ela compreendia, enquanto o ensino espírita, liberal por excelência, fraternoso e amoroso, me esclarecia a verdadeira pátria da humanidade é o universo infinito, e que todos os homens são irmãos entre si, afins até mesmo com os três reinos inferiores da natureza. Dona Ivone está caminhando para a unidade. Porque quando Dona Ivone reconhece que os três reinos da natureza fazem parte de uma mesma igualdade, é exatamente aquilo que nós temos que entender, que eu, a planta, o animal, o caracol, a pedra, somos todos emanações do divino em características particulares, se expressando através das suas potencialidades. Então, quando a gente está falando de unidade, está falando não só do homem se perceber como espírito, mas se perceber a humanidade e a natureza e o universo como o grande mecanismo e a grande expressão de Deus, onde todos devemos estar integrados. Então a natureza faz parte do meu processo de desenvolvimento espiritual, tanto quanto as minhas reformas morais. Cuidar da natureza é cuidar do meu ambiente, da minha ambiência, é cuidar de Deus. É cuidar de Deus. Então eu medito muito sobre isso, porque a gente fala umas coisas e vive como se a gente fosse ainda os queridinhos de Deus, que nos deu um paraíso, um jardim cheio de fruta e coisa para a gente comer e abusar e tal. A gente precisa realmente pensar que se o nosso processo evolutivo passa pelo meu compreender do meu estado divino, eu tenho que compreender que Deus se expressa em todos os sentidos da natureza. Olha o que ela diz aqui: eu compreendo que a humanidade é uma grande pátria e o universo está aí como cenário, que os três reinos participam desse processo de uma grande unidade. E por fim, essa nossa irmã vai nos trazer uma oração da gratidão por tudo aquilo que ela recebeu. E uma das coisas mais lindas que eu já vi alguém escrever sobre o seu processo, ela diz assim: obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste, como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste, como a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados para desenvolver e aplicar, eu te devolvo, no fim da tarefa cumprida, pura e imaculada. Conforme a recebi, eu a amei, respeitei-a sempre, não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la. Não a compusquei, dela me servindo para incentivo às próprias paixões. Nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais eu utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu. Isso realmente é uma cereja do bolo, um ponto de continuação, numa vida repleta de possibilidades e de sucesso. Então, só para a gente finalizar, para a gente não dizer que não falei das flores, eu vou... Quem é esse violão? É que está ligado na caixa aqui, ou eu vou pegar ele aqui, viu? Quer o balão que você vai cantar? Vai. Vou. Quer o balão? Vamos. Eu não. Vamos. Vocês conhecem essa música? Essa música é de um espírita chamado Carlinhos Conceição. Ele é de Niterói. E ele é autor de uma música chamada Nossa Casa Santa. Santa Casa Santa. Vocês conhecem a música? Centro Espírita?
Posto de emergência, hospital de alma. Já ouviram essa música? Essa música é dele. Então essa música, ela fala sobre a vaidade, fala sobre esse processo do trabalho, da mediunidade, etc. Ela começa assim. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer, não cabe mais indecisão, há mais tempo a perder. Ignorar a multidão, resvalar é cair, são tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser médio do ano, mar de virtudes, é só ser do bem, dar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e moral. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, temos a lira da boa vontade, e vamos ao divino conceito, fazendo a vontade do Pai, corações tarefeiros de Deus, na obra do bem. Não há quem não possa, é de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo a porta, corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa cristã, que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade, e vamos ao divino conceito, fazendo a vontade do Pai, corações tarefeiros de Deus, na obra do bem. Não há quem não possa, é de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo a porta, corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais, você é a resposta. Mova o seu coração, vamos na massa cristã, mas a tarefa é nossa. Ai, gente, que manhã maravilhosa, né? Gratificante. Muito obrigada, viu, Paulo? Vamos fazer uma oraçãozinha? Você pode fazer, por favor? Então. A obra Tarefa é nossa. Amado Mestre Jesus, queridos amigos de luz e de paz, queremos agradecer por esse instante em que podemos estar juntos mais uma vez, na sintonia dos teus pensamentos, na vibração da tua alma, do teu coração, fazendo vibrar em nossas almas a responsabilidade de segui-lo, de transformar as nossas vidas, e em transformando as nossas vidas, transformarmos o mundo. Somos mensageiros da tua palavra, caminhantes do teu caminho, obreiros da tua obra, e somos, acima de tudo, filhos do Pai comum que nos une nesse instante como causa, essência primeira e principal da humanidade. Que todos nós estejamos ensaiando os passos derradeiros,
dos nossos processos evolutivos que nos prolongam, que nos fazem, nesse instante, alçar os voos mais altos da nossa imaginação na direção do Teu porvir, que será a luz em nossas vidas, que será a causa das nossas existências, que será o destino das nossas estradas evolutivas. Obrigado, Senhor, pela presença dos amigos que aqui se fizeram neste instante, para que todos saiamos daqui iluminados pela Tua presença bendita, reverberando a Tua luz em nossas casas, nos que lá se encontram, levando a Tua paz a estes corações cheios de verdade, cheios de ânsia pela vida, de vontade de viver. Obrigado, Senhor, por esta possibilidade, que tenhamos todos nessa Sua fraternidade universal a possibilidade de estar sempre repetindo esses encontros e que possamos nos abraçar nesta causa primeira de todas as coisas, nesta inteligência suprema, chamada luz, chamada amor. Sigamos em paz, em nome de Deus, que assim seja.